Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para o primeiro vídeo de hoje, dia 8 de março, né? Dia das Mulheres, então aproveito aqui para parabenizar todas as mulheres vascaínas, né? Que assistem aqui o canal Machão da Gama, que torce, vibra e sofre, né, com o nosso gigante da colina. Agora tem sofrido um pouco menos, né, tem comemorado bastante também com o nosso Vascão. Parabéns aí para todas as mulheres por essa data tão importante aí, né, que representa bastante na luta das mulheres. E bom, nesse vídeo aqui, cara, o assunto principal vai ser um acontecimento de ontem à noite que foi muito, no mínimo, chato, né? Vou usar a palavra chato, que foi uma situação onde o Sandro Meirahit, comentarista da Rede Globo, fez ali uma grave acusação ao Vasco da Gama. Isso repercutiu muito mal nas redes sociais, revoltou a torcida do Vasco e depois ele foi obrigado a pedir desculpas públicas ali ao Vasco da Gama, mas tem muita gente querendo que o Vasco vá a fundo e inclusive processe, né, o Sandro Meirahit, e você vai acompanhar aqui tudo o que aconteceu. Então, depois da vinheta a gente começa aqui a falar sobre isso. Antes eu conto com você, primeiro, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E esse vídeo aqui tem o oferecimento da 1xBet, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. E você pode resgatar o seu bônus de 100% no seu primeiro depósito, vindo aqui no comentário fixado, que tem o link da 1xBet e tem o nosso código promocional. Você, utilizando o nosso código promocional, o seu primeiro depósito dobra lá na 1xBet, que é a parceira aqui do canal. Bom, vamos lá, vamos explicar aqui toda essa confusão que pegou mal demais, né, ontem. Pegou muito mal. A partida era Brasil de Pelotas e Ponte Preta pela Copa do Brasil. E aí, nessa partida aconteceu um caso muito sério, né? Onde o treinador da Ponte Preta, o Hélio dos Anjos, reportou ali que foi ofendido ali com algumas palavras racistas, né? Que ele tinha sido ofendido ali com palavras preconceituosas. A gente não sabe o que aconteceu, o que foi dito, não conseguiram identificar ali o possível agressor, o Hélio dos Anjos, mas se aconteceu realmente uma ofensa, o Hélio dos Anjos tem todo, né, o direito de reclamar, de se revoltar. A gente não está falando aqui do Hélio dos Anjos. O grande problema vem agora. Durante a transmissão, uma partida que estava sendo transmitida ali no Sport TV para todo o Brasil, durante a transmissão, o comentarista de arbitragem, Sandro Meirahit, alegou que não era a primeira vez que o treinador Hélio dos Anjos estava sendo vítima ali de uma ofensa racial, que ele também tinha sido vítima de uma ofensa racial feita pela torcida do Vasco em São Januário. O Sandro Meirahit disse isso ao vivo, impressionante, assim, cara, a falta de conhecimento e a falta de responsabilidade, né, do cara dizer isso ao vivo, porque não é verdade. Eu vou colocar aqui apenas um print com o áudio, né, para você acompanhar, porque como era uma partida de futebol, pode dar direito de transmissão, etc e tal, mas você vai poder ouvir o que disse o Sandro Meirahit ao vivo. Confira. E realmente não é a primeira vez que isso acontece com o Hélio dos Anjos. Vocês vão lembrar no jogo contra o Vasco também. Ele foi vítima de racismo, não é a primeira vez. E realmente não é a primeira vez que isso acontece com o Hélio dos Anjos. Vocês vão lembrar no jogo contra o Vasco também. Ele foi vítima de racismo, não é a primeira vez. Bom, tá aí, né? Muita irresponsabilidade do Sandro Meirahit. O que aconteceu em São Januário foi o seguinte: a torcida do Vasco tinha o hábito de imitar latidos de cachorro pro Yuri Lara, né? Sempre que o Yuri roubava uma bola ou estava marcando alguém ali, a torcida gritava ali um latido de cachorro, né? Imitando um cachorro para incentivar o Yuri, né? O Yuri é o pitbull, o Yuri vai roubar a bola, etc e tal. E ali o Hélio dos Anjos pode ter confundido, eu não vou aqui julgar o caráter, né, do Hélio dos Anjos. Ele pode realmente ter confundido, achando que ali a torcida estava imitando um outro animal, etc e tal, querendo ofendê-lo. Enfim, então não vou julgar aqui o Hélio dos Anjos, mas
na própria situação ali, foi resolvido, né? Explicaram para o Hélio dos Anjos, não, aqui a torcida grita todo jogo isso pro Yuri. Inclusive o árbitro relatou isso na súmula, né? Que houve essa confusão, mas que os gritos eram pro Yuri Lara, fazendo referência ali ao Pitbull, etc e tal. Foi um caso que foi esclarecido ali na época. E bom, nós que somos torcedores do Vasco, nós que acompanhamos o Vasco em todos os jogos, etc e tal, mais afinco, né? A gente sabe dessa situação e sabe tudo que aconteceu. Mas aí o Sandro Meirahit fala isso numa transmissão que não é de um jogo do Vasco, que tá torcedores de outros clubes assistindo, né? Uma galera que talvez não acompanha o futebol com a mesma intensidade que a gente acompanha. E aí o cara escuta aquilo que o Sandro Meirahit falou e acha que, pô, caramba, teve um caso lá de ofensa racial num jogo do Vasco. Que isso, a torcida do Vasco foi racista com um profissional. Então foi algo muito grave, né, que fez o Sandro Meirahit. Tão grave que o Vasco veio a público, né, se manifestar, lançou uma nota oficial dizendo o seguinte: tendo o Vasco sido citado erroneamente hoje na transmissão de Brasil de Pelotas e Ponte Preta no Sport TV por um suposto caso de racismo relacionado ao técnico Hélio dos Anjos em São Januário no ano passado, o Vasco relembra que tal fato imputado erroneamente foi esclarecido ainda no campo de jogo, inclusive sendo citado na súmula da partida. O Vasco está na vanguarda de combate ao racismo no esporte e, inclusive, reafirmou seu compromisso com o manifesto Próximos 100 Anos, lançado no último mês. Não abrimos mão dos nossos valores e repudiamos qualquer tentativa de distorções sobre a nossa conduta. Respeito, igualdade e inclusão. E, bom, a informação que eu tenho é que o Vasco também entrou em contato direto com a Rede Globo para que o Sandro Meirahit se retratasse ainda na transmissão da partida, né? E isso aconteceu, mas não aconteceu de uma forma tão bacana, né? Sandro Meirahit, ele tentou se retratar, mas a forma como ele falou ficou parecendo que a torcida do Vasco tinha sido racista com o Yuri. Confira só o áudio mais uma vez o que disse o Sandro Meirahit na sua tentativa de retratação. Só para fazer um esclarecimento aqui, que o Jeremias até trouxe para a gente a informação da brigada, dizendo que houve uma confusão, na verdade, de entendimento por parte do Hélio dos Anjos, e a mesma situação aconteceu naquele jogo que eu citei contra o Vasco, em que o Hélio também alegou ter sido vítima de racismo, né? E, na verdade, segundo explicações que depois foram feitas e aceitas pelo Hélio, de que teria sido mal entendido que os gritos eram pro atleta Yuri Lara. Tá aí, né? Tentou explicar e acabou espalhando a confusão, né? Acabou confundindo ainda mais a cabeça de quem estava assistindo. Porque, mais uma vez eu digo, eu que acompanho o Vasco todo dia, você que acompanha o Vasco todo dia, você que lembra dessa partida, etc e tal, você sabe o que aconteceu, então você vai se ligar. Ele estava falando ali que explicou que o Vasco, que a torcida do Vasco estava cantando pro Yuri Lara lá imitando o Pitbull. Beleza, você pode entender. Mas o cara que não acompanha o Vasco, que não sabe que tem latido de Pitbull pro Yuri, esse tipo de coisa, o cara vai pensar, o cara se confundiu. A torcida não foi racista com o Hélio dos Anjos, não. Tava sendo racista com o Yuri. Então, assim, foi uma explicação muito mal dada, né, do Sandro Meirahit. Aí, o Vasco, mais uma vez, né, exigiu uma retratação do Sandro Meirahit, que dessa vez, né, ao vivo no programa Troca de Passes, se retratou de forma correta, né, inclusive pedindo desculpas pela besteira que falou. Confira. Boa noite, Gonzalez, Paulo Nunes, boa noite a todos. É exatamente isso que você falou, Felipe. No momento da transmissão, quando o Jotinha, que era o narrador, me chamou para comentar sobre o caso de racismo, eu fiz uma comparação com uma situação que o Hélio dos Anjos achava que tinha vivido no jogo do Vasco e que, na verdade, no jogo contra o Vasco, na verdade, o Hélio dos Anjos confundiu um grito da torcida para o jogador Yuri Lara, que era referente ao jogador que eles apelidavam de Pitbull, então eles imitavam o cachorro no momento em que ele disputava a bola, né, em que ele estava participando do jogo. Era um grito de incentivo ao jogador, e o Hélio dos Anjos confundiu na época com o grito racista. E depois isso tudo ficou esclarecido. Então eu estou aqui exatamente para pedir desculpas e para esclarecer. O primeiro comentário que eu fiz foi equivocado e na própria transmissão eu tive condições de esclarecer essa situação no jogo contra o Vasco.
Então tá aí, né? Uma situação no mínimo chata, para dizer o mínimo, no mínimo chata. O Vasco é um clube que uma das suas maiores bandeiras, ou na verdade, a maior bandeira do Vasco, né, é a luta contra o racismo. Foi o primeiro clube no futebol brasileiro a aceitar negros e operários. É um orgulho, né, para todo vascaíno isso, é um orgulho para a história do Vasco. Então, nenhum clube no mundo ou nenhuma pessoa no mundo deve ser acusada erradamente, né, de um crime tão nojento como esse, que é o crime de racismo. Mas no Vasco isso é ainda mais revoltante, porque o Vasco é um clube onde, desde o início da sua história, né, o Vasco lutou contra esse tipo de preconceito. E aí ver um cara colocando essa pecha em cima do Vasco é muito, muito revoltante. Que bom que o Vasco agiu ali em cima, né, para que esse tipo de informação falsa não se espalhe, né, porque uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Então é isso, né? Que confusão, quero a sua opinião aqui nos comentários. E é sempre muito importante lembrar, né, que quem tem um microfone na mão, seja aqui no YouTube, seja numa emissora, principalmente numa emissora do tamanho, né, do Sport TV, que pertence à Rede Globo, quem tem um microfone na mão tem que ter muita responsabilidade, né? Porque falar uma coisa grave dessa aí pode causar muitos problemas. Enfim, um grande abraço, saudações vascaínas, deixa o like e até a próxima. Fui.